Graça e paz para os irmãos, bom dia. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para ficar registrado no meu e no seu canal Teologando e Capacitando. Nesta manhã eu quero falar a respeito desse livraço, Como Pregar e Ensinar com base no Antigo Testamento. Então você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, seu joinha. Vamos fazer esse canal crescer na graça de Deus. Então vamos para o vídeo, roda a vinheta. Olá, queridos, aqui se encontra este belo material. Como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento de Christopher J.H. Wright, da Mundo Cristão. Um material, como vocês vão poder ver, um pouco volumoso, né? Capa, brochura com orelha, contracapa, né? Diz: em Como Pregar e Ensinar com base no Antigo Testamento, o teólogo Christopher Wright revela porque o Antigo Testamento continua sendo fonte essencial para descobrir as bases de nossa fé e por isso deve ser ensinado e pregado nos dias de hoje. Wright cobre a história, as leis, os profetas, os salmos e as obras de sabedoria, aliando análises práticas, exercícios e sermões, e assim facilitando sobremaneira a tarefa de garimpar as preciosidades do Antigo Testamento. Aqui tem algumas falas de autores, um brilhante texto de um excelente mestre, leitura obrigatória, Ziel Machado, pastor da Igreja Metodista, outra obra indispensável para todos que desejam pregar e ensinar com excelência, Tiago Abdala Neto, professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida, de Atibaia, São Paulo. Obra didática equilibrada e esclarecedora, Kenner Terra, doutor em ciência da religião e professor da Faculdade Unida em Vitória, Espírito Santo. Que outra obra prática didática relevante, William Lacy Lane, doutor em teologia e professor da Faculdade Teológica Sul-Americana, Londrina. A editora deste livro é Mundo Cristão. Logo aqui na orelha nós vamos ter escrito a seguinte palavra: muitos pregadores deixam de pregar com base no Antigo Testamento, não só porque sentem o texto como algo ultrapassado quando comparado com o Novo Testamento, mas também porque o considero de difícil exposição. Em contrapartida, há aqueles que pregam com base no Antigo Testamento, mas o fazem de maneira incompleta, enfatizando preceitos morais fora do contexto bíblico. Em Como Pregar e Ensinar com base no Antigo Testamento, o teólogo Christopher J.H. Wright defende entusiasticamente o uso do Antigo Testamento, incentivando o pregador ou professor a conhecer adequadamente seus ensinamentos e expô-los com sabedoria para alunos e congregações. Aqui tem minha assinatura com a data, né? Aqui nós temos as palavras daqueles autores da contracapa, né? Aqui nós temos uma folha de rosto, né? Traduzido por Cecília Heller, Mundo Cristão, São Paulo. Logo atrás a ficha catalográfica. Você vê que nós temos direito autoral a esse livro. Que nós já começamos o sumário, né?
Parte 1. Por que devemos pregar e ensinar com base no Antigo Testamento? 1. Disse Deus. 2. A história e a promessa. 3. Como entender Jesus por meio do Antigo Testamento? 4. Não me dê só Jesus. 5. Conexão com Cristo. Parte 2. Como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento? 6. A história de Deus e as nossas histórias. 7. 5 perguntas a fazer ao pregar e ensinar história do Antigo Testamento. 8. 7 perigos a evitar ao pregar e ensinar história do Antigo Testamento. 9. Entenda a lei do Antigo Testamento. 10. Como pregar e ensinar com base na lei do Antigo Testamento. 11. Conheça os profetas. 12. Como pregar e ensinar com base nos profetas. 13. Conheça os salmos. 14. Como pregar e ensinar com base nos salmos. 15. Como pregar e ensinar com base na literatura e sabedoria. Anexo 1, anexo 2 e bibliografia. Aqui nós temos a parte 1, né? Por que devemos pregar e ensinar com base no Antigo Testamento. Disse Deus. Aqui ele vai dar um breve relato, né, a respeito da palavra, né, o propósito, né, por que devemos dar o trabalho de pregar com base no Antigo Testamento. Aí ele entra, né. Muitos pregadores quase nunca fazem. Diversas igrejas passam ano após ano somente com sermões baseados no Novo Testamento. E quem sabe, às vezes, um salmo. Talvez você se pergunte o que há de errado nisso. Somos seguidores de Jesus Cristo e é no Novo Testamento que lemos a seu respeito. E há muito o que pregar do Novo Testamento, do que mais precisamos. Então aqui ele vai discorrer, né, disse Deus, algumas palavras, ele vai trazer a importância, né, como o título daqui, ó, o Antigo Testamento vem de Deus para nós. Então ele vai trazer a importância, porque do Antigo Testamento ele usa até a palavra do apóstolo Paulo, 2 Timóteo 3,14, né? E ele vai relatar aqui que quando o apóstolo Paulo refere-se à Sagrada Escritura, ele está referindo ao Antigo Testamento, assim como também Jesus, né, quando fala a respeito da Sagrada Escritura, ele está falando a respeito dos profetas, né, das leis, dos salmos e assim por diante. Então, esse livro se preocupa em trazer o que é, na verdade, a Sagrada Escritura, quando os personagens do Novo Testamento, como Paulo, até mesmo Jesus Cristo, está falando. Então, qual é a Sagrada Escritura? Ele está remetindo aos livros do Antigo Testamento. Então, olha aqui, o Antigo Testamento lança os alicerces para a nossa fé. Aí ele aqui entra aqui como criação, Deus, meu subponto, e nós. E o pecado. Então, ele vai discorrer, né, essa parte, né? O Antigo Testamento era a Bíblia de Jesus, né, que tem minhas marcações, algumas anotações que eu gosto de fazer. E assim ele vai levando. Aqui já entra os exercícios, entendeu? Para te dar mais uma pincelada na memória. A história e a promessa, o destino da jornada. Aqui ele faz uma comparação a um grupo de pessoas que faz uma viagem, né? Aqui ele faz de Guayaquil até a capital de Quito, né? Aí ele, durante as viagens, ele vai decorrendo o que irá acontecer, entendeu? Ou seja, ele conta uma história completa, com ponto de partida, o meio, o propósito dessa jornada, como nós estamos vendo aqui, né? E a chegada, a conclusão. Então ele decorre essa viagem fazendo comparação com a Bíblia, com aquilo que realmente devemos conhecer a respeito do Antigo Testamento. Ponto de partida, a história, né, que é o meio da viagem, e a conclusão até chegarmos, pode dizer, no Novo Testamento. Porque é de comum notação nossa hoje que muitas pessoas conhecem o Novo Testamento, mas não tem muito conhecimento do Antigo Testamento. Por quê?
porque simplesmente pulam o Antigo Testamento, pensando que não tem relevância, mas como ele ensina essa viagem, como você vai conhecer o ponto de chegada se você não conhece o ponto de partida? Como você vai conhecer toda a história se você não sabe de onde ela partiu? É a mesma coisa que nós falamos num dito popular: você pegou o bonde andando. Então, quando você pega o bonde andando, você não sabe de onde partiu, entendeu? Então, esse é o propósito, né? Podemos ver que tem alguns quadros. Esse livro é muito fantástico, né? Recomendo de montão. Aqui ele traz, deixa eu voltar aqui, a história e o símbolo. Ele vai trazer os atos, ó, ato 1, ato 2, ato 3, ato 4, ato 5, ato 6. O ato 1 é a criação, ato 2 a queda, ato 3 promessa, ato 4 evangelho, ato 5 a missão e o ato 6 a nova criação. Então nesses atos ele vai decorrer a sequência de cada um dentro da própria Bíblia, e é muito interessante, né? Pregação, ensino dentro da história. Aqui mais exercício. Como entender Jesus por meio do Antigo Testamento? Quem Jesus pensava que era? Um ponto interessante que ele vai dizer em determinado assunto desse livro, que nem toda a história do Antigo Testamento leva diretamente a Jesus Cristo. Porque às vezes quando nós vamos pregar, nós queremos tudo se basear, que era Jesus Cristo, que era Jesus Cristo. Não, ele vai ensinar nós também como a ter essa ideia, essa noção, entendeu? Toda a história remete a um futuro, pelo qual nós iremos ver o seu cumprimento no Novo Testamento, mas não, às vezes não vai ser diretamente a Jesus Cristo, implicitamente ou explicitamente, entendeu? Vai ter diferença nas nossas conclusões. O que Jesus veio fazer? Pode ver que eu gosto de marcar bastante texto. Aqui nós temos mais alguns quadros: consequências do pecado, a nova criação, a terra amaldiçoada, não haverá mais maldição, e assim por diante. Pergunta, exercício. Que não me dê só Jesus, nem vou adiantar, senão o vídeo vai ficar muito longo, que é só para você ter uma noção, conexão com Cristo. Se quiser estar dando uma pausa para estar lendo, né? Aqui é o exemplo. E assim por diante. Crie pontos de contato com Cristo por meio das promessas. Isso aqui é forte. Aqui nós temos exemplo como ele faz esse ponto de contato, né? Mais quadros comparativos, né? É muito interessante esse livro para você que ministra, para você que gosta de dar aula de ensino dominical, culto de ensino, né? É muito forte. Como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento, né? Aqui nós temos exercício, parte 2, né? Vou adiantar aqui o livro, senão vai ficar muito grande este vídeo e não é o propósito, né? Não podemos ver aqui a lista de conferência, né? Para a gente estar alguma conferência, porque o narrador, isso aqui ele sabe, esse livro, o autor elabora muito bem os pontos principais, né? Como você buscar, como você interpretar, como você aplicar nesses 7 perigos a evitar ao pregar e ensinar a história do Antigo Testamento. É um livro fantástico, mais anotações minhas, grifo, né? Entenda a lei do Antigo Testamento. Estou passando aqui, irmão, porque o vídeo já está ficando muito grande. Aqui é só para você ter uma base. Aqui alguns exemplos. Ele gosta de usar muito a tradução da NVI nos seus exemplos bíblicos, né? A lei do Antigo Testamento aguardava o juízo de Deus. E assim sucessivamente.
como pregar e ensinar com base na lei do Antigo Testamento, que ele faz um triângulo, é Deus, humanidade, a terra. É muito forte, né? Vamos adiantar aqui. Conheça a história, o exercício. Eles amavam figuras, né? Respeito das figuras. Eles usavam os profetas, nós já estamos os profetas, né? Vamos pregar e ensinar com base nos profetas, já estamos profetas. Ensina bastante. Mais pra frente, quem sabe eu faço um vídeo mais detalhado, né? Pego uma passagem bíblica que contém aqui nele mesmo e vou decorrendo, né? Aqui é exemplo de esboço, CG, promessas quebradas, cisternas quebradas, Jeremias 2. Ó, o contexto, ele vai narrar os pontos, decepções que eu subponho, deslealdade, aí vem ilusão. Ele também ensina, né, querendo ou não, como esboçar uma mensagem, que o nosso Deus reina. O tênis decorrida da missão, né, que já os salmos, né, conheça os salmos. Esse livro é fantástico. Eu gostei muito mesmo, deixo como uma indicação, né? Passar aqui. Agora aqui, como pregar e ensinar com base na literatura e sabedoria, porque é bem diferente, né? Aqui eles ensinam, é muita diferença. Então aqui é para que você possa aprender, né? Que é só uma base mesmo, queridos. Chegamos ao fim. Aqui mais a orelha da contracapa, né? Este é o livro. Aqui está como pregar e ensinar com base no Antigo Testamento. Queridos irmãos, esse é o livro. Foi apenas para vocês conhecerem um pouco a respeito desse livro. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like. Vamos fazer esse canal humilde crescer. Canal que não é meu, mas que também é seu. Se vocês tiverem algumas sugestões de vídeo ou como está fazer para estar melhorando os vídeos, você pode deixar aí nos comentários. Mas não deixe de comentar a respeito que gostou, que não gostou. Sempre comente, que aí nós vamos nos aperfeiçoando. E aqui está esse livro como indicação. Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Amém.